Próximo assunto são as simulações em período estendido. Até agora, tínhamos abordado somente as simulações em estado estável, onde o tempo não era uma variável, e aqui agora a gente começa a trabalhar com simulações onde o tempo varia. Então, uma simulação em período estendido elas são simulações onde conseguimos extrair resultados dos parâmetros hidráulicos, como pressão, linha pisométrica, energia, tudo que varia em função com o tempo. E as simulações em período estendido nada mais é do que uma série de rodadas em regime permanente. Então, durante a configuração, o usuário define a duração e qual que é o intervalo de cada uma dessas séries, também chamado de passo de tempo. Então, o usuário define de quantos em quantos minutos ou horas o software precisa fazer o cálculo hidráulico do sistema em regime permanente. Através de simulações de períodos estendidos, conseguimos perceber melhor o ciclo operacional de elementos como bombas, válvulas e reservatórios. E para deixar um ponto claro, não se trata de uma simulação que aborda os transientes hidráulicos. A simulação aqui varia com o tempo, mas sempre abordando o estado em regime permanente. As simulações para análise de transiente hidráulico é feito pelo software OpenFlows Hammer. E qual é a utilidade dos modelos em EPS? EPS é a abreviação usada na modelagem para simulação em período estendido. Com modelos em EPS, podemos entender o sistema ao longo do tempo. Então a gente consegue simular os consumos com curvas padrão que variam ao longo do tempo. Podemos verificar se as bombas, poços de bombeamento, como é que elas funcionam ao longo da operação. Podemos configurar operações para abrir e fechar válvulas com controles lógicos ou controles com funcionamento pré-definido e verificar o enchimento e esvaziamento de reservatórios. Com esses modelos podemos verificar, além da operação de um sistema de abastecimento, podemos fazer a análise de infraestruturas que serão construídas, como o dimensionamento do volume dos reservatórios, ou a definição da operação das bombas, o treinamento de operadores, a redução de gastos com energia elétrica e simulações de qualidade da água. Então, com a variação temporal dos dados, podemos ver em alguns elementos os resultados com o tempo no eixo X, como a variação do nível num tanque, a variação de pressão em qualquer ponto da rede e quanto que de vazão que passa no macromedidor. Durante a sua modelagem é preciso definir algumas curvas, como a curva de consumo de água. Então é preciso definir como é que essas curvas de variação de consumo de água variam ao longo do tempo. E essas curvas são definidas, como a gente vai ver mais para frente, em função do tipo de consumo. E elas têm uma certa fisionomia. Então aqui a gente consegue ver a fisionomia de algumas curvas, como o gráfico com a variação de um nível de um reservatório que enche e esvazia ao longo do tempo, o funcionamento de uma bomba, que pode ser desse tipo em blocos, onde a bomba funciona com diferentes configurações ao longo de um dia, ou de uma semana, ou de um determinado período de tempo. E ali o último gráfico é um exemplo de uma vazão que passa por uma válvula de redução de pressão. Então, enfim, podemos ter várias espécies de resultados com gráficos de linhas. Então, com ainda o uso de uma das principais capacidades do AutoGENESIS e do AutoArcade, que é a modelação multicenário, a gente consegue responder diversos questionamentos sobre o sistema para diversas situações, como a simulação de um dia inteiro, mas um dia de maior consumo, menor consumo,
um dia médio, como é que ficam as pressões ao longo desse período, se as velocidades têm algum momento em que elas ficam críticas. Então conseguimos responder a questões da situação de um elemento ao longo de um período. Podemos simular, com simulações de período estendido, a análise de abertura de hidrantes para simular como que o sistema suporta o aumento de um consumo, como a abertura de um hidrante para verificar as pressões residuais, o estudo de ruptura de rede, custo de energia, verificar se algum reservatório fica trabalhando abaixo de um nível mínimo, a verificação se alguma manobra de alguma válvula melhora o armazenamento de um sistema ou o mantenimento da pressão de um sistema. Então, pode-se simular diversas outras opções. Então, o leque de opções de modelagem aumenta quando a gente pensa também em simulações em período estendido e não só em simulações sem variar o tempo. Com a simulação em período estendido é possível fazer a análise de custos de energia. Então é uma das opções de simulação que é exclusivamente de uma simulação em período estendido, pois é preciso ter a variação da eficiência, a variação da vazão ao longo do tempo de uma bomba para fazer o cálculo de energia elétrica. E os custos também podem ser envolvidos. Então é possível verificar o rendimento ao longo do tempo, a potência elétrica, o custo incremental e cumulativo, o custo de armazenamento do sistema. Então tudo isso é um dos resultados que podem ser extraídos de uma simulação em período estendido. A simulação tal que tem este fluxograma de cálculo, então sempre como dado de entrada num modelo, num cenário em período estendido, são as condições iniciais dos elementos que podem ter sua configuração variável ao longo do tempo, como a bomba, uma válvula, um reservatório, um tanque, né? Então a gente tem que fornecer para válvulas, bombas e tanques como é que são as condições iniciais desses elementos no instante zero. Esse instante zero, que é definido pelo modelador, pode ser qualquer horário, meia-noite, 1 da manhã, 8 da manhã, 5 da tarde. Aí os próximos momentos, ou seja, os próximos passos de tempo, acabam sendo resultantes da resolução hidráulica da matemática, do balanço hidráulico do sistema. Então sempre as condições iniciais desses elementos, como se a bomba está ligada ou desligada, se a válvula está aberta ou fechada, qual que é o nível inicial dentro de um tanque, isso é uma entrada. Aí como é que esses elementos vão ficar ao longo do tempo? Podem ser variáveis de acordo com o que foi modelado, seja por causa de um controle lógico ou por causa de uma curva pré-definida. Então, quando a gente define isso, a gente passa para a configuração da duração e do passo de tempo, que seria de quanto em quanto tempo vai ter o cálculo em regime permanente. A duração pode ter diferentes escalas, pode ser de um dia, uma semana, um ano, depende do objetivo da modelagem. E o passo de tempo também, ele pode ser pequeno, pode ser grande, também dependente da escalabilidade do modelo. Quando pensamos em modelos operacionais de um sistema, o passo de tempo acaba sendo definido pela qualidade de dados que temos de medições de campo, que varia entre 5 e 15 minutos, que é um típico passo de tempo para uma modelagem operacional. Quando é uma modelagem mais para entendimento do sistema, da capacidade de um longo período de tempo, como um mês e um ano, aí o passo de tempo pode ser 6 horas, um dia talvez. Então tudo depende da escala do problema, qual é o objetivo da sua modelagem. Outro parâmetro de entrada são os padrões de consumo de água, que são exigidos pelo modelo como dado de entrada. Como que varia o consumo ao longo do tempo? Então é preciso verificar primeiro como é que são os consumos do seu sistema. Então as curvas são definidas de acordo com o tipo. Então você pode definir curvas
definidas por um tipo de consumo, se é uma zona residencial, comercial, mista. Então, costuma-se ter, para iniciar a modelagem, medições de campo dessas zonas, desses setores, de quanto que de vazão que entra em cada um das áreas. Se o sistema não está devidamente setorizado, aí a modelagem acaba sendo um pouco menos detalhada em função das curvas. Então, primeiramente é preciso entender o que se tem de informação e como que o seu sistema é. Às vezes você pode ter uma curva única de padrão de consumo para o sistema inteiro, mas depende de cada caso. Então, se você tem um sistema, você está modelando uma área que tem a setorização bem feita, define-se uma curva para cada setor, fazendo medições de vazão durante vários períodos para verificar como é que é o padrão de flutuação. É importante ter as curvas separadas por sazonalidade, porque o padrão comportamental de um consumo varia, por exemplo, no verão, no inverno, se é um período de férias ou não, se teve alguma coisa anormal. Então é importante ter as curvas definidas muito bem de acordo com a sazonalidade. E caso o setor tenha um grande consumidor e esse grande consumidor tenha uma medição própria com um medidor inteligente, e o volume dele por exemplo, muito grande em relação ao total do sistema, é importante que ele tenha também a sua curva própria, se ele tiver a medição própria também de volume consumido. Então, as curvas são aplicadas diretamente ao seu consumo. Então você entra com um valor de consumo médio. Essa média pode ser uma média diária, uma média semanal. Então a sua curva tem que ser condizente com com o tipo de valor que você entra de magnitude. Então, se você trabalha com valores de médios diários, então a sua curva padrão tem que ser de um dia. Se você trabalha com curvas médias semanais, então a sua curva tem que representar uma semana inteira. E esses valores podem ser ingressados direto nos nós, como junções, tanques ou hidrantes, ou você também pode modelar os consumos usando os elementos medidores do cliente da mesma forma, e aplica-se a curva individualmente a cada um dos elementos. Para definir as curvas, é feita as medições de vazão. Então, se você está numa área residencial, é importante pegar essa área residencial e tirar durante vários momentos, vários dias ou várias semanas, como que é a vazão de entrada nesse sistema. Então, se você está tirando aqui neste exemplo à direita uma curva semanal, pega-se as medições durante várias semanas. É importante ter um tratamento de qualidade do dado. Então, como a gente está tirando uma média de um padrão semanal, é interessante remover dias que não foram normais. Então, por exemplo, um dia que teve alguma operação anormal, como um rompimento, uma descarga de rede. Então, dias que não foram normais é bom excluir do cálculo da curva, pois a curva tem que representar o comportamento normal do seu período, aqui no caso semanal. Aqui no caso temos 7 semanas com medições de 15 em 15 minutos. Então é importante ter também uma resolução boa do espaçamento horário. Então, tendo aqui todas as suas semanas e também retiradas essas medições anormais, faça a média horária, ou seja, a média de cada 15 minutos da semana. Fazendo a média e dividindo pela vazão média semanal, a gente tem a curva propriamente dita. Então, se a gente tem lá as nossas curvas terminadas, elas vão ter uma ordem de grandeza desse tipo, variando. São números adimensionais, variando aí de 0,3, 0,2, talvez 0, se haver momentos que não há consumo, até 1,5, 1,8, 2. 2 significaria que naquele momento o consumo é 2 vezes o valor da média.
e 0,5 a metade da média. As curvas padrão de consumo podem ser escalonadas em degraus ou com interpolação linear, que é o método contínuo. Sempre é importante pensar que na hora que a gente faz o cálculo em simulação, para simulações em período estendido, sempre vai ser obedecido o balanço hídrico, ou seja, a demanda vai ser igual ao volume de entrada menos o volume de saída, mais ou menos o armazenamento. Então, quando a gente está trabalhando com uma área pré-definida de um sistema, quando a gente coloca os consumos e está trabalhando com medições, a gente tem que levar em consideração que se haverem perdas, a gente pode ou não contemplar as perdas. Então, se a gente está trabalhando com medições de consumo provenientes dos faturamentos, a gente não está considerando as perdas. Se você considerou para o cálculo do padrão a vazão de entrada, naquilo consideram-se as perdas. Então, a gente tem que pensar sempre no objetivo da modelagem. Então, se você está trabalhando na modelagem para representar, fazer um gêmeo digital, é importante que os seus consumos também contemplem as perdas para você representar o sistema de acordo com como ele é. Caso você esteja modelando para calibrar o sistema ou encontrar vazamento, é importante levar em consideração que quando a gente trabalha com isso, a gente tem que de alguma forma levar em consideração essas perdas. E no WaterGems temos o Darwin Calibrator, que possui uma ferramenta para encontrar o nó candidato a ser uma fuga. Ele é um algoritmo genético que serve para, uma vez tendo medições de campo e a sua simulação em período estendido, você pode, para um determinado passo de tempo, onde a perda seja mais representativa, ver quais são os pontos, quais são os nós no seu modelo onde é necessário colocar, no caso, um coeficiente emissor para representar esta demanda de perda, para assim você ter a representação de perda matematicamente no seu modelo. Então isso ajuda você a localizar, a geolocalizar onde está esse vazamento. Então sempre é bom ter em mente que quando a gente está trabalhando com variação ao longo do tempo, a demanda que você está entrando vai ser multiplicada, a multiplicação da curva com a magnitude do sistema, com a magnitude da vazão que você colocou na rede, no nó, no hidrante, no elemento medidor do cliente. Mas tem que levar em consideração que isso vai ser multiplicado. Então, se você está trabalhando com plano de redução de perdas, leve em consideração que esse consumo vai variar ao longo do tempo. E se você estiver trabalhando com o ajuste do consumo para encontrar o vazamento, levar em consideração que você ainda precisa representar a perda de alguma maneira, que pode ser com o Darwin Calibrator, como eu disse, com a representação de coeficiente emissor, que ele geolocaliza. Esse algoritmo funciona muito bem com esses vazamentos que não estão à vista, mas são vazamentos grandes. Então ele funciona com aquele vazamento que não é fácil de identificar visualmente, porque não está aflorando no solo, mas é um valor não tão pequeno. Então ele funciona entre aqueles vazamentos pequenininhos e os vazamentos enormes. Então é aquele vazamento que impacta, que é visivelmente, falando de matemática no sistema, aí as suas perdas podem ser simuladas com o coeficiente emissor. E a outra opção é espalhar as perdas ao longo da rede. Uma vez você tendo a medição do campo, você tem a variação, a diferença, aliás, do total do faturado com o volume fornecido. Então a diferença são as perdas totais. Então você pode pegar essa diferença e espalhar pela rede, caso você tenha o objetivo só de ter o seu gêmeo digital com as perdas espalhadas, para representar o melhor possível um sistema existente. Então, quando a gente está coletando dado,
para fazer a modelagem, tanto para calibrar a curva de demanda ou calibrar o próprio sistema, tem que saber levar em consideração que a gente pode ter alguns erros na coleta de dados, tá? E esses erros, essa variação podem resultar em erros na modelagem. Então, sempre que a gente estiver coletando dados, é importante saber qual que é o erro que pode ter, qual que é a precisão do equipamento que a gente está usando. Então, podem ter equipamentos que forneçam erros na casa de algumas dezenas de centímetros, ou talvez 1 metro, ou poucos. Então é bom saber o tipo de informação que a gente está entrando. É sempre importante ter noção que quando a gente está trabalhando com consumo e usar a média, pois a média ela vai ajudar a ter a melhor representação ao longo do tempo daquela demanda com a curva padrão. Então a média acaba sendo o valor usado em função do seu período para ter o ajuste ao longo do tempo da forma mais explícita possível. Então, para uma boa análise, quando você está pensando em analisar o rendimento de um conjunto de bombas ou de uma bomba, é importante ter um modelo bem calibrado e também ter calibrado muito bem a curva de rendimento da vazão, que seria a curva vermelha que se entra nas definições da bomba. Então, quando a gente está fazendo análise de custo, é bom ter, antes de mais nada, um modelo em período estendido muito bem calibrado. Se a gente tem equipamentos que gastam energia, como bombas, boosters, ou outros elementos que podem ser controlados, como válvulas, pode-se colocar no modelo controles lógicos, que são regras compostas de ações e condições, que vai dizer como esses elementos vão ficar operantes ao longo do tempo. Então, os controles podem ser, por exemplo, num exemplo aqui, em relação a uma bomba. Então, a bomba, por exemplo, pode ser um elemento controlado em função de um tanque. Então, se o tanque tiver, por exemplo, numa cota 135, com nível de água acima de 135, a gente pode dizer para a bomba desligar, e se no momento que a bomba está desligada, o tanque começa a esvaziar e chegar no nível mínimo, como 132, a bomba liga novamente. Então, esse aqui é um exemplo clássico de um controle. É um controle que sempre é uma divisão de condições e ações. Então, é preciso dizer como que esses elementos são controlados. Então, pode ter para bombas e válvulas e redes o seu status. Então, por exemplo, você pode criar um controle para a bomba ficar ligada ou desligada, ou abrir e fechar uma válvula, ou para uma tubulação. Então, a tubulação pode ser aberta ou fechada. Então, esse aberto ou fechado, ligado ou desligado, seria a ação. E a condição, que a gente vai ver mais tarde, é o que faz a bomba ligar ou desligar. Ou uma válvula abrir e fechar, um tubo abrir e fechar. Outras ações que podem ser são regulagens, que a gente chama de analógicas. Então, as bombas e as válvulas, elas podem ter a sua configuração alterada. Então, elas podem manter o funcionamento, mas a configuração alterada. Então, você pode, com controles, ajustar a velocidade relativa da bomba ou a configuração de válvulas, seja uma perda de carga, coeficiente de pressão, se for uma VRP, ou coeficiente de vazão. Então, esses controles, que são sempre compostos de condições e ações, são configurados com a linguagem C, então C não, que é muito usada também em outros softwares, como o Excel, por exemplo. Então, o C sempre está linkado com uma condição. Então, se o nível do tanque for maior que 135, aí o então entra, e o então sempre liga a uma ação. Então, a bomba desliga. E o senão é quando a condição é falsa. Então, um exemplo
Por exemplo, se a vazão no tubo for maior que 12, isso seria a condição. Aí a primeira ação seria quando a condição é verdadeira, então a bomba liga. E o senão é quando a condição é falsa, ou seja, o contrário. Aí o que acontece quando o contrário da vazão é maior que 12,5? Então seria vazão no tubo 17 menor ou igual a 12,5, que é o contrário. Então a gente sempre pensa nisso. O else, o senão, ele é uma linguagem que é facultativa, então o else, né, não quer dizer que sempre vai estar presente no seu controle lógico, você pode colocar sempre quando necessário. Então o controle pode ter somente o uso do se e do então. Então as condições elas podem ser sempre configuradas em função de um elemento, como a gente viu, então o nível de reservatório, a linha piezométrica numa junção, mas também podem ser condições atreladas ao tempo, que pode ser a hora desde o início ou a hora do relógio. E também tem uma quarta opção, que é a condição em função da somatória da demanda do sistema. E tanto as ações como as condições, elas podem ser compostas, que significa o envolvimento de dois ou mais elementos. Então, por exemplo, uma condição composta é, por exemplo, quando a vazão num tubo tal for maior que 12 e a hora do relógio for maior que 3 da tarde, então a bomba liga. Ou pode ser uma ação composta junto com uma condição composta. Quando a vazão for maior que 12,5 e a hora do relógio for 3 da tarde, então a bomba 1 desliga, a bomba 2 liga e a válvula 3 fecha. Então pode-se usar elementos simples e elementos compostos. E quando a gente faz esses controles, o próximo passo dentro da modelagem é agrupar, criar um conjunto de controle e colocar esses conjuntos de controle dentro do cenário. Então a gente tem que dizer para o cenário quais são os controles para se levar em consideração. Então dentro do AutoGems a gente tem lá uma janela de criação de controle, que é uma janela em comum para o arquivo. Aí, se você quer para diferentes cenários fazer a separação, por exemplo, quando você quer testar diferentes cenários para cada simulação, você agrupa eles, criando conjuntos de controles e joga cada grupo dentro de uma alternativa operacional própria. Um dos tipos de alternativas que temos dentro do cenário é o chamado operacional, e ela serve justamente para guardar conjuntos de controles. Os controles podem ter prioridade, se por acaso você notar que eles podem estar em conflito. Prioridade 1 significa alta prioridade, 5 baixa. Isso por padrão fica desligado, então sempre quando a gente usa o padrão ele fica tido como prioridade baixa. E se tiver um conflito, você liga o uso da prioridade, e a que tiver mais alta vai ser executada primeiro. Então, quando você precisa modelar, primeiro é importante entender os controles que você tem. É importante você sempre, antes de configurar os controles, dar uma verificada no que você tem para você representar da melhor forma possível os controles. Os controles podem ser usados com esses controles lógicos, mas também, se você tiver sinais de escada para bomba, para válvula, você pode linkar o seu sinal com um elemento e aí o controle pode ser linkado ao escada. Então você pode definir, se você tiver um modelo operacional em tempo real, por exemplo, você pode, ou histórico, não precisa ser só em tempo real, mas histórico, você pode definir os controles baseados nas informações dos sinais. Aí quando a gente está, outro ponto importante de simulação em período estendido é o entendimento de que podem haver elementos que armazenem água. Então a gente tem que levar em consideração, para esses sistemas, levar em consideração o volume desses equipamentos. Então a gente pode ter tanques de diversas opções, como elevados, apoiados, enterrados, tanques hidropneumáticos. Todos esses elementos que podem compor um modelo hidráulico têm em comum a características que podem armazenar volume de água.
Então é importante sempre, para esses elementos, reparar bem na operação dele. É importante calibrar as informações em relação ao status inicial que é ingressado. Então isso faz parte da calibração e através dos resultados do modelo a gente consegue verificar a calibração, comparar com o dado de campo para ver se os controles, se é preciso ajustar controle ou se é preciso ajustar uma magnitude de consumo. Então, quando temos esses elementos de armazenamento, a gente precisa definir o volume, e o volume pode ser definido através da configuração da seção transversal, que podem ser cilíndricas ou área não circular, mas constante, ou com seção transversal variante ao longo da altura. Aí, dependendo de cada tipo de armazenamento, nós temos uma curva de armazenamento em função da altura. Então, quando trabalhamos com esses elementos, que é o elemento tanque, a gente define primeiro a faixa operacional, que é a elevação mínima máxima, que serve para definir quando que o tanque vai ficar vazio ou cheio. Então nunca vai haver, durante a simulação em período estendido, níveis abaixo do mínimo e acima do máximo. E também é pedido o nível inicial, que é o nível a ser considerado no instante zero da sua simulação em período estendido. Esses 3 níveis podem ser referentes à base, aí seriam alturas, ou podem ser valores em função de um dado, por exemplo, em relação ao nível do mar. Então a gente pode fornecer em valores em cota ou em nível. Então você escolhe uma das duas opções, direto na janela de propriedades do tanque, e esses dados são fundamentais para a modelagem. Então, para começar a pensar na calibração do modelo em período estendido, é importante ter primeiro um modelo que foi iniciado sem variar o tempo, em estado estável. Então é muito importante ter esse primeiro modelo muito bem calibrado, sem problemas em relação a cadastro, a status de tubo, está aberto ou fechado. Então tem que ter um modelo muito bem calibrado antes em estado estável. Depois você passa para período estendido e começa a verificar os resultados, né? Uma vez entrado lá as curvas de vazão, os controles lógicos, começa a verificar os resultados com medição de campo, como nível em reservatório, logger de pressão, medição em macromedidor, entrada de setores e, se possível, operações de válvulas. E sempre considerar que podem haver diferentes situações, como diferentes sazonalidades, diferentes situações operacionais. Então é muito bom ter diversos cenários para diferentes situações. Aí quando a gente está, por exemplo, com um resultado desse tipo, onde os pontos verdes são os pontos coletados em campo e o seu modelo está resultando essa curvinha azul, então está com uma concordância fraca, então é preciso calibrar para chegar o mais próximo possível do que foi medido em campo. É muito importante validar o seu modelo com diferentes dias para comparar o seu modelo em diversas situações, para verificar a necessidade, se ele precisa ter algum retrabalho ou melhorar a representação do modelo para outras situações. Tem-se como boas práticas não ter variações maiores do que 20% entre os dias, para configurar diferentes sazonalidades. Quando você está pensando no ajuste para a calibração, se você tem o comportamento do reservatório incorreto, provavelmente você tem problema nos controles de válvulas e bombas. Se a magnitude do nível de reservatório está incorreto, então as demandas que podem ser o dado a ser corrigido. E durante a modelagem podem haver dificuldades para encontrar melhor
melhor configuração, se, por exemplo, você pode ter lá um problema de uma válvula que devia estar fechada ou está aberta, e você às vezes está numa etapa de calibração e começa a achar rugosidade, começa a dar muito valor muito baixo. Então, quando você está calibrando em período estendido, você pode encontrar problemas para encontrar melhor rugosidade ou melhor configuração. Então, é muito importante ter muitas informações de campo para ter a melhor noção de que informação, de que parâmetro precisa ser corrigido.